quinta, na sexta série, e não tem esse hábito em nenhuma disciplina ainda, nem mesmo em história, de sair conhecendo autores, teorias, a história do autor que fala X ou Y. E vocês, com toda essa discussão que nós fizemos, nós caminhamos para levantar como procedimentos essenciais para depois do desenvolvimento do currículo da sociologia, ou durante o currículo da sociologia, os princípios da desnaturalização e do estranhamento. Então, vocês vão, nessa oficina, produzir e apresentar um plano de atividade de ensino de sociologia para ser desenvolvido com uma turma de estudantes do ensino fundamental. Esses alunos aí de 10 a 12 anos. O objetivo dessa atividade, então, o que significa, alunos de 10 a 12 anos? Nós estamos falando com crianças que são pré-adolescentes. Não é ainda adolescente, é criança. O objetivo dessa atividade será exercitar com eles a desnaturalização e o estranhamento. E relacionar isso tudo com a realidade social das suas vidas, né, do dia a dia. É uma proposta que deve, ao fim dela, ensejar a necessidade de se trabalhar com algum conteúdo estruturante das ciências sociais. Então, vocês vão fazer algum tipo de atividade com eles que desperte, ou que trabalhe, ou que exercite a desnaturalização e o estranhamento. E essa desnaturalização e estranhamento deve estar relacionada, ao fim, com algum conteúdo estruturante das ciências sociais. Vocês vão indicar que conteúdo é esse. Vocês vão chegar lá, no fim, com a turminha, vocês não vão chegar a apresentar o conceito, por exemplo, de classe social, de gênero, de sociabilidade, de socialização, enfim. Mas vocês vão, ao fim dessa atividade, conseguir estabelecer alguma relação com o conteúdo. Essa é a finalização da atividade. Então, o desenvolvimento dessa atividade deve demandar dos estudantes, ao fim, a procura ou interesse pela leitura ou compreensão de alguma teoria. É isso. Vocês não vão apresentar uma teoria para que eles depois se preocupem em reconhecer na realidade essa teoria. Vocês vão apresentar uma atividade, vocês vão desenvolver uma atividade com eles, que ao fim dela, eles possam ter, né, pelo menos essa é a intenção de vocês, possam ter interesse em buscar uma teoria para explicar isso. Que eles cheguem ao fim da atividade com perguntas que essas teorias ajudem a responder. Por exemplo, então vamos dar exemplo. O professor Domingos já deu exemplo aqui para vocês, no meio desse processo. Eu vou dar um outro exemplo agora de uma atividade que eu estava pensando que poderia ir nessa linha. A gente estava pensando, né, Domingos aqui também debatemos essa atividade com eles. Por exemplo, vocês poderiam pedir para uma turma dessa natureza uma atividade do seguinte modo: que eles fossem pesquisar sobre o que criança dessa idade gosta de fazer. O que criança de 10 anos gosta de fazer? Gosta de brincar, não é? Então, vamos fazer uma pesquisa sobre brincar, sobre brincadeira. Então, vocês podiam pedir para essa turma uma pesquisa sobre as brincadeiras. E aí, o que eu falaria para a turma? Vamos imaginar que essa aqui é a minha turma de estudantes de 10 aninhos. Eu falaria para eles: bem, vocês vão fazer o seguinte. E aí tem um protocolo para isso, né? Vocês criem um protocolo de pesquisa, né? Descreva qual é a sua brincadeira favorita hoje. Como é essa brincadeira? Descreva qual era a sua brincadeira favorita quando você tinha 5 anos ou 6 anos. A primeira brincadeira favorita que você se lembra. Que brincadeira era essa? Descreva. Pronto. Depois que fez essa descrição, agora vamos perguntar. Escolha 10 colegas da escola e pergunte para eles qual é a brincadeira favorita deles. E qual era a brincadeira favorita deles quando eles tinham 5 anos, 5 ou 6 anos, ou a primeira que eles lembram. Feita essa segunda etapa, terceira,
Pergunte para o papai e para a mamãe qual era a brincadeira favorita deles quando eles eram crianças. Do que eles brincavam quando eles eram crianças. E descreva essa brincadeira. Tente descrever como é que era. E quarta etapa. Pergunte para a vovó ou vovô, para a vovó e o vovô, se tiver os dois, qual era, do que ela brincava, do que ele brincava quando era criança. Descreva isso. Essa vai ser a atividade de pesquisa que os estudantes vão fazer em campo. Voltando para a sala de aula, vocês vão pegar, tem o processo de corrigir o trabalho, né? Organizar isso, e aí depois as crianças vão expor o que elas brincam, quais são as brincadeiras favoritas, quais são as brincadeiras favoritas dos seus colegas, vamos organizar isso, né? Verificar se tem uma brincadeira que aparece mais que a outra, se eles brincam das mesmas coisas, depois se os pais brincavam das mesmas coisas, se o papai e a mamãe brincam das mesmas coisas, se a menina e o menino brincam das mesmas coisas, se o vovô e a vovó brincavam das mesmas coisas que os pais, ou são brincadeiras diferentes. Então, vamos estimular essas perguntas todas com a turma. E aí, depois, começamos a fazer algumas perguntas nessa linha e tentar discutir com eles. São as mesmas brincadeiras? E aí, a sétima etapa do trabalho. Constatadas diferenças de gênero, que não é gênero que a gente está chamando ainda, etária, que também não é etária, mas constatadas diferenças vão aparecendo, né? Nós vamos perguntar para eles por que as brincadeiras são diferentes. Como é que a gente descobre por que são diferentes? Então, a gente escuta e depois descobre qual que vai ser o procedimento. Aí sim a gente pode apresentar, aí sim, nessa etapa, poderíamos apresentar a diferença de gênero, a diferença etária. E o Domingos ainda deu uma sugestão muito interessante para a finalização dessa atividade, que seria convidar os avós para virem até a escola contar como eram as brincadeiras. E quem sabe, no fim disso, até brincar da brincadeira dos avós, uma oficina de brincadeiras e depois uma descrição de como é que foi brincar da brincadeira do avô, da avó, o que ele sentiu, e talvez nesse fio a gente consiga realizar o quê? O que a gente está fazendo com esse processo todo? Talvez o estranhamento das suas próprias práticas, das práticas que pareciam muito diferentes para eles, poderiam ser práticas, poderiam reconhecer como práticas também interessantes de brincadeira. Então, enfim, pensei assim num processo, num ciclo de aula. Então, a ideia é que vocês imaginem coisas semelhantes a essas, ou outras, bem diferentes, mas que consigam produzir um roteiro de atividade escolar, um roteiro com passo A, né? Isso que eu fiz aqui, que eu acabei de falar para vocês conseguiram visualizar a atividade com o que eu falei? Tá. Beleza. Conseguiram visualizar essa atividade, né? Isso é a descrição dos procedimentos didáticos, tá? Então, o que vocês vão fazer é isso, vocês vão descrever um procedimento, o passo a passo desse procedimento, os comandos que vocês passariam para os seus estudantes e o que vocês esperam com isso. Então, é isso, né? Vão descrever a proposta da atividade e o que se espera chegar com isso. O que eu espero chegar com isso? Com essa proposta aqui que eu estou esboçando com vocês. Eu espero que, ao fim, os estudantes estranhem suas próprias práticas ou exercitem esse estranhamento, identifiquem que existe uma variedade de práticas de brincadeiras diferentes daquilo que eles fazem no cotidiano, então é o reconhecimento que o processo de socialização implica em práticas diferentes, em atitudes diferentes em relação à realidade. Então é o reconhecimento de que existem outras, e essas outras podem ser tão legais ou mais legais do que as suas próprias. Isso, para fundamental, para uma criança de 10 anos, já me parece uma bela de uma atividade que principia o conhecimento sociológico.
E que, enfim, ele fique curioso para buscar, por exemplo, aí eu estou fazendo aquilo que é o que o Gasparin chama lá de uma prática social inicial, que é tentar imaginar ou prática social final, imaginar o que os alunos, onde que os seus alunos devem chegar ao fim da atividade, né? Uma prática social final. Mas, assim, chegar ao fim desse processo, curiosos em saber por que as brincadeiras das meninas são diferentes das brincadeiras dos meninos. Porque eu estou estimando que os resultados da pesquisa vão me levar a isso. Ou então porque são iguais, se outras coisas são diferentes. Ou por que as brincadeiras dos avós são diferentes das deles, ou dos pais. E estimando que vão ser diferentes as brincadeiras. E ao questionar o porquê, com essa curiosidade, aí nós podemos encaixar algum elemento de teoria para fazer essa explicação. Então, isso estaria lá na descrição, no passo a passo. E aí eu e Domingos gostaríamos de ver nos trabalhos de vocês isso, a descrição dos procedimentos, o tipo dos alunos que vocês estão imaginando, o cenário, então vocês descrevem o que vocês iriam propor para essa turma e como todo esse conteúdo exercita o estranhamento e a desnaturalização, ou o estranhamento ou a desnaturalização, precisa ser os dois, mas que trabalhe bem trabalhado com um desses princípios. Então, mergulhar nos princípios, vamos pensar bem o que é isso, pensem nas teorias e nos conteúdos sociológicos que têm a ver com isso, e pensem numa atividade de ensino de sociologia para crianças. Não é para jovens, não é para graduação. Fez sentido? Alexandre? Alexandre? Oi? Então, eu ainda faria uma pequena modificação no planejamento. Eu estava lhe ouvindo falar aqui, me passou pela cabeça, né? A gente já tinha conversado sobre isso, e naquele momento eu não pensei. Mas, ouvindo agora, me daria quase vontade de pensar sobre a maneira como a tarefa seria feita, a pesquisa seria feita, realizada. Eu tenho a impressão que, do jeito que a gente está propondo, seria muita informação para esses meninos coletarem, e talvez eles não conseguissem sistematizar. Então, por que não dividir a turma em equipes, e uma iria investigar, por exemplo, a relação com os avós, outra equipe iria investigar a relação com os pais, uma outra comparar as brincadeiras de hoje com as de ontem. Enfim, Isso. Assim, e no dia da apresentação, cada equipe traria as informações que teve. Por exemplo, falou aí da história de fazer um questionário, né? Não foi você que falou, chegou a falar isso? Agora ou não? Com os colegas, né? Com 10 colegas. Pronto, Qual é a brincadeira? Exatamente. Então, uma equipe faria isso e depois contabilizaria o resultado e apresentaria isso no dia da apresentação. Sim. Né? Porque, assim, eu fico imaginando, se todos forem fazer tudo... É muita coisa. Para meses, para um aluno de 10 anos, mas realmente, dividindo a turma até uma oficina, né? Isso. Ou pelo menos algumas oficinas, né? Com certeza, com certeza. Vamos organizar isso em um formato e apresentar também. Pronto. É possível trabalhar com desenhos animados? Claro, com certeza, Ledeva. Introduzir autores também, somente lá na fase final, né? A proposta é que vocês pensem numa atividade. Se vocês conseguirem tecer alguma relação com autores, aí sim. Sim, tem que ter um lugar bem específico. Lembrando que são crianças de 10 anos. Como vai fazer isso, né? Com desenhos animados. Vai ter algum modelo de arquivo de preenchimento, tipo plano de aula? Eu posso colocar sim. Deixo lá como um exemplo para vocês, tá? Mas aqui eu tô menos preocupado com a forma e mais com a criação de vocês, de alguma atividade que exercite esses princípios com crianças, sem passar primeiro pela teoria, levando a atividade levando a teoria.
Que mais, gente? Já começaram a pensar, né? Digam aí, dúvidas? Deu para entender toda a dinâmica? E aí, o que vai acontecer agora? Na, na quarta, vocês têm a tarde da quarta inteira reservada para trabalharem nessa proposta. E aí eu e Domingos ficamos de plantão para conversar com vocês sobre as ideias que vocês estão desenvolvendo, o que vocês pensaram. Eu posso colocar lá no... uma coisa que eu lembrei agora. Existe um podcast que é feito por uma professora de sociologia, que é um podcast que é uma conversa dela com a filha dela. É Sociologia para Crianças. E aí ela tenta responder perguntas que são perguntas sociológicas, né? A curiosidade das crianças é uma curiosidade muito sociológica, né? Uma pergunta que é muito comum das crianças é essa, né? Por que os japoneses dormem no chão? Isso é uma pergunta muito, muito comum de criança. Né? Pensem em vocês têm criança no convívio de vocês, como muitas das perguntas das crianças são perguntas de natureza sociológica. Já pararam para pensar nisso? E como é que nós respondemos para eles? Não, segundo Bourdieu, segundo Lahire do B, então nós vamos pegar aqui, e segundo as epistemologias do norte, do sul, não é assim que a gente consegue responder para a criança, né? Então tentem fazer esse tipo de exercício, assim. Eu vou colocar lá o link da Sociologia para Crianças, para vocês darem uma olhada, e quem sabe se inspiram um pouco, né? E inclusive a Jaqueline Fabeni também, sobre a sociologia no ensino fundamental. Eu estava pensando também, Alexandre, naquele texto, eu até disse que não gostei muito, o pessoal do Espírito Santo, né? De Santa Catarina. Tem algumas coisas ali, por outro lado, que eu achei muito interessante. Ela colocar, os autores colocarem, né, alguns textos do Praxis, né? Ou seja, como é que você pode dizer a mesma coisa de maneira mais simples, né? Exatamente a história dele lá, comentando sobre as teses e tudo, de doutorado, né? Sim. E ele explica tudo isso na linguagem, assim, extremamente pertinente, extremamente sofisticado, mas está dito numa linguagem que o cidadão comum pode acessar, né? Inclusive se contrapor à ideia dele, ou concordar com a ideia dele, porque ele está entendendo o que está sendo dito, né? É verdade. E Mário Prata, né? Isso. E eu achei que fosse uma coisa que a gente tivesse que também ter na mente, né, no exercício. Como traduzir isso aí, né? Quem faz muito bem isso aí, ou que fez muito bem isso aí em alguns textos, é o Roberto da Mata, né? Tem textos bem simples, assim, que o cidadão comum pode compreender, né? E que, portanto, estão tratando de conceitos ou de situações, ou de comportamentos extremamente sofisticados, né? Tem alguns cientistas sociais que escrevem, né, de modo muito, assim, acessível, né, muito bacana. Um cara que eu gosto muito de ler nesse sentido é o Richard Sennett. Eu acho os textos dele, assim, e eles são sociólogos, são cientistas sociais que fazem muito bem o trânsito entre histórias de vida, né, biografias e as explicações macrosociológicas, né. Sabem trabalhar bem nessa... Da Mata é um cara nesse sentido, sim. Pode até não concordar com ele, mas não concorda porque entendeu, né? É isso que eu estou querendo dizer assim. Você pode não concordar, porque você entendeu. Mas compreende, e pode não concordar porque entendeu. Quando você pega uma tese de doutorado, você não entendeu, você não pode nem discordar, né? Você não sabe o que o cara disse. Exatamente. Pois então tá aí, gente.
Vocês não vão ter questões? Está bem tranquilo, assim, a proposta da atividade? Na quarta-feira, às 14 horas, então eu posso postar um link, né? E aí eu fico à tarde aqui na sala. Quem quiser vir conversar, apresentar alguma coisa. Alexandre, eu acho que seria legal se você pudesse postar também, por exemplo, esse roteiro que você apresentou hoje. Sim. Como é que ele ficaria de maneira formal? Se Vou não colocar. que os alunos precisassem apresentar na segunda-feira isso aí, né? Domingo, viu? Esqueci de dizer, domingo vocês devem entregar até domingo, né? Podem entregar na sexta, só para que eu e o Domingos possamos ler antes da aula da segunda, né? Isso, que aí vai ser o retorno, não é isso? Isso. Então, mesmo que para esse primeiro momento, como você frisou, e eu acho que realmente o caminho é esse, mais importante são as ideias do que a forma, né? Uhum. Mas que fique já visível o que de fato tem que acontecer também, né? Que é como colocar essa ideia numa forma burocrática, né? Que a gente vai ter que, em alguma medida, trabalhar com ela. É uma organização, né? Preciso ter uma descrição do passo a passo, até para você depois olhar para o teu roteiro, né? Quando a gente vem para a aula, a gente tem algum tipo de roteiro de aula, né? Hoje aqui, assim, tem um roteiro aqui que a gente está seguindo, com um passo a passo, né? Onde é que vamos chegar, ou queremos chegar, né? A gente nem sempre chega onde a gente quer chegar, mas a gente pelo menos tem um caminho desenhado. E isso tem muitas formas possíveis de se fazer, mas é preciso que se faça. Escolha alguma e faça, né? Eu vou colocar um modelo lá para vocês, né? Que é muito parecido com esse proposto pela Lazy, principalmente no momento ali da instrumentalização, que é a terceira etapa lá do planinho de aula, tá? Uma perguntinha, é para entregar esse domingo ou da outra semana? Neste domingo. Beleza, aí apresenta Porque segunda. vocês apresentam na segunda-feira. Massa. Tá bom? E aí, então, na quarta-feira tem o plantão de orientação. Fico também disponível no WhatsApp na quarta-feira para vocês, para a gente conversar. E beleza, pessoal. Acho que deu para o gasto essa primeira oficina. Estão animados com a atividade? Eu acho que sim, hein? Eu já vi aqui que vai ter desafio, né? Já tô vendo que o pessoal tá pensando em bastante. Não fica nervoso, não, imagina. Vocês gostam de criança? Gostam de trabalhar com criança? Eu acho que sociologia tinha que ter no fundamental mesmo. Até no primário. Não do jeito que a gente faz, claro. Aprimorada para isso. Vou interromper a gravação, tá? Tchau. Interrompendo a gravação.